Boa tarde, Ralph Team, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Ralph Online. Nesse momento que nós estamos passando de pandemia, graças à tecnologia, nós temos essa possibilidade de estar chegando até você. Seja muito bem-vindo, não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, manda para o teu primo, para o teu amigo, para o teu familiar que está distante, que não pode estar presente também nesse momento de pandemia, manda para ele seja abençoado também. E que o seu coração, desde já, esteja sendo moldado nos louvores, possa estar sendo impactado por Deus e que você se sinta mais do que abençoado. Vem conosco, vem curtir a nossa Ralph Online. Procurei outro lugar e outras pessoas e tantas coisas. Eu procurei outro lugar, outras pessoas e tantas coisas. Mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida teu rio de vida eu procurei outro lugar e outras pessoas, tantas coisas. Eu procurei outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar
fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar se tu fluir. Teu rio de vida aqui. Eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar. Teu rio de vida aqui. Se tu fluir, teu rio de vida aqui. Ele cavalga num cavalo branco, e seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Seu sangue conquistou vitória e é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá. O seu governo nunca passará. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele cavalga num cavalo branco, e seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Com seu sangue conquistou vitória e é coroado com honra e glória. Dê glórias a Ele. Ele é o leão da tribo de Judá, e o seu governo nunca passará. Aleluia, reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. 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 Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando. O Rei está voltando.
Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Reina o Senhor Deus Todo-Poderoso. Reina, Ele reina. Glórias ao teu nome, Deus. Palmas a Ele, porque Ele é santo. Ele é digno, poderoso. Oh, teu nome é santo, Deus. Oh, Senhor, atmosfera de adoração nesse lugar, Pai. Obrigada, Deus, obrigada. Eu só sei agradecer a tua bondade, o teu amor. Está cercado por toda glória, e a plenitude está onde você está. E sua voz ecoa sobre a terra e os céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. O teu amor inunda os corações, tua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real. Tu és santo, diga a Ele, santo, santo.
Amém. Que louvor abençoado. Espero que você tenha sido muito tocado. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Seja bem-vindo mais uma vez nesse momento. O momento da palavra, o momento que Deus preparou para o seu coração. Amém? Para quem não me conhece, me chamo Daniel. Eu faço parte da IBMA desde 2008. E hoje fui convidado a compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, né? Na verdade, não é nem pregação, na verdade é mais um testemunho daquilo que Deus ele fez na minha vida. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu vivi, que muitas das coisas que eu passei, talvez alguns de vocês vivam hoje. Eu espero de alguma forma poder compartilhar a maravilhosa graça de Deus, daquilo que Ele fez na minha vida com vocês, amém? E nesse momento eu queria, antes de iniciar, antes de nós entrarmos de fato no testemunho, eu queria orar com vocês, pedindo para que Deus ele venha nesse momento preparar o coração, preparar a nossa alma, o nosso corpo para receber aquilo que Ele tem. Amém? Se você puder curvar sua cabeça onde você está, se não puder curvar, não puder se ajoelhar, se você quiser, você pode só fechar os seus olhos e a gente vai orar nesse momento. Amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais esse momento, por mais essa oportunidade que o Senhor, Deus, preparou e separou para nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, ele venha falar através dessa palavra, através desse testemunho, para todas essas pessoas que aqui estão nos assistindo, pelas redes sociais, pelo YouTube. Que o Senhor, de fato, Deus, venha alcançar cada coração e que cada um entenda o Teu chamado, o Teu propósito para viver nesse caminhar, viver na Tua presença. Em nome de Jesus, fala conosco. É assim que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. O tema que Deus colocou no meu coração para trazer isso para vocês, trazer esse testemunho para vocês, ele está lá em Romanos 1,6. Essa palavra foi uma palavra impactante na minha vida. Lá em Romanos 1,6 diz o seguinte: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Talvez você já tenha tido uma dúvida que é bastante comum nos dias atuais, né? Ou já tenha se feito uma pergunta, e a pergunta é essa: qual a finalidade da minha existência? Você já parou para fazer essa pergunta? Talvez você já tenha pensado, talvez você já tenha imaginado esse contexto. O que eu estou vivendo? Por que eu estou aqui? Né? Em 2007, quando eu tinha 13 anos de idade, eu me fiz essa pergunta. Eu era um adolescente que não tinha muitos amigos, eu era um adolescente que tinha diversos problemas familiares dentro de casa. Meu pai tinha problema com alcoolismo, a minha mãe era uma mulher muito submissa, então assim, eu tinha vários conflitos familiares que me fizeram fazer essa pergunta. As circunstâncias que eu vivia me fizeram, né, fazer essa pergunta. Dentro desse momento, né, eu perguntava qual era a finalidade da minha existência, por que de tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu não entendia sobre esse chamado ainda. E nesse meu convívio, com 13 anos de idade, estava forjando ali meus pensamentos, as minhas ideias para a vida, né? Eu tive vários pensamentos que foram construídos dentro de mim. Pensamentos tais como eu nunca vou ser feliz, pensamentos tais como eu nunca vou me casar, eu nunca vou ser bem-sucedido. Eram palavras de negação que eu escutava desde pequeno. Eu não tinha entendimento de que eu poderia ser bem-sucedido, que eu podia ser feliz. Olha só que coisa, né? Como o inimigo ele molda um adolescente ali com as suas circunstâncias e usa dessas informações para tentar te formar uma pessoa que fique oprimida, que fique depressiva. Então, eu estava nesse contexto em 2007, com 13 anos de idade. Esses pensamentos, eles viviam diariamente comigo. Aconteceu um fato engraçado, que foi a minha primeira experiência. Eu queria compartilhar isso com vocês, minha primeira experiência com Deus. Numa desses momentos de tribulação, num desses momentos que eu estava passando, de incertezas da minha existência, do meu propósito, insegurança, enfim, aconteceu um fato que me marcou. Nesse momento de discussão dentro do meu lar, meu pai uma vez chegou muito violento, bêbado dentro de casa, e ele quando ficava bêbado, ele sabe disso, e ficava muito violento.
Então, eu corria, meu refúgio era ir lá para frente de casa. E eu ficava na frente de uns cocos que tinham jogados e ficava ali no chão, chorava, né? Às vezes me questionando quanto a tudo que estava acontecendo. E um desses dias, o meu primo bateu na porta de casa, me pegou chorando, lá nesses cocos, né? Sentado lá no chão. E como que fosse uma resposta daquilo que eu estava precisando, o próprio Deus enviou meu primo aí para fazer um divisor de águas na minha vida. Ele me convidou para participar de um momento. E, Daniel, por que você está chorando? Por que você está aí? Pede para sua mãe para você ir comigo ali que a gente vai fazer uma visita num lugar que tu vai gostar. Eu meio que choroso, né? Depois de tudo que tinha acontecido, fui lá com a minha mãe. Quando eu voltei, ela me autorizou e eu fui com meu primo. Meu primo tinha me convidado para uma vigília. E era daquelas vigílias assim, pentecostais mesmo, da Deus em Amor com a Assembleia, numa escola lá próxima. Eu fui conversando com ele, falei, meu primo, eu não sei o que eu vou fazer nesse lugar, eu estou vindo para cá, mas como é que faz? Eu nunca orei, por mais que eu tivesse crescido num lar cristão, de certa forma, meus pais eles tinham um pouco de conhecimento cristão, mas não viviam, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, eu nunca tinha intimidade com Deus, nunca tinha orado. Então, perguntei para ele o que eu faço. Ele, Daniel, esse primeiro momento são 2 horas de oração e joelho no chão. Te ajoelha e conversa com ele. O que eu falo? Fala tudo que está no teu coração. E foi o que eu fiz. Eu me ajoelhei no chão e é incrível que eu comecei a conversar, a desabafar daquilo que estava dentro do meu coração. Comecei a falar das dores, das minhas lutas, daquilo que eu estava passando e eu comecei a questionar Deus. Deus, por que eu estou vivendo tudo isso? Por que eu estou sofrendo tanto? Será que sempre vai ser assim? Será que eu vou viver escutando o que eu escuto? Será que eu vou viver vendo aquilo que eu estou vendo dentro da minha casa? Ao ponto de acontecer uma tragédia? Senhor, eu não aceito isso. Fala comigo, Tu és Deus. Me resolve, então. Resolve essa situação para mim. Me tira dessa circunstância. E eu fui um pouco até mais ousado, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente questiona Deus, quando a gente está com o nosso coração ali, de fato, contrito, e a gente questiona, Ele responde. Eu fui um pouco ousado. Naquele momento que a gente estava orando, eram mais de 200 pessoas num salão imenso de uma escola que tinha. E eu falei, Deus, é o seguinte, eu quero hoje uma resposta, porque eu já não quero mais viver. E eu quero saber se Tu existe mesmo. Eu quero que o Senhor use uma pessoa que eu vou escolher para vir aqui e falar aquilo que Tu tens na minha vida, porque o meu primo disse que eu tenho que conversar contigo. Estou orando, estou conversando. Então, usa uma pessoa. Eu quero que o Senhor use a pessoa que eu escolher. Aí eu olhei para o outro lado do salão, tinha uma senhorinha ajoelhada orando. E eu me lembro como se fosse ontem. Eu falei, eu quero que o Senhor use aquela moça, aquela senhora, para falar comigo. E eu voltei a me ajoelhar e a orar. Passaram-se alguns minutos, 5, 10 minutos, eu já meio que descrente, já estava ali, né? Então realmente Deus não existe, isso tudo que eu estou fazendo aqui não, é uma perca de tempo. Queridos, por mais incrível que pareça, naquele momento Deus ele levou aquela mulher lá do outro lado do salão para o meu lado. E ela me levantou. E ela me levantou me dizendo tudo aquilo que eu estava vivendo. E começou a profetizar na minha vida coisas que eu fui viver 2, 3, 4 anos depois. Ela disse para mim, através do próprio... o próprio Deus usando a vida dela, ela disse para mim que Ele ia me livrar daquela circunstância, que Ele ia salvar a minha família e que todo aquele sofrimento que eu estava passando era para ser testemunho vivo para que Ele fosse glorificado futuramente. E ela disse mais, ela disse para me levantar minhas mãos, para me poder receber nas minhas mãos e na minha boca canções e louvores que Ele ia colocar através da minha vida. Queria me usar, queria falar comigo para cantar e pregar daquilo. E glória a Deus por aquilo, sabe, gente? Eu só fiz chorar. E ela falou mais, ela falou coisas assim, referente a meu pai, referente à minha família, referente a tudo isso que eu estava vivendo. E essa foi minha primeira experiência sobrenatural, sabe, adolescente? Eu te desafio a ter uma experiência de fato com Deus. Deus, Ele responde às nossas orações. Às vezes a gente tem medo, ou às vezes a gente tem dúvida daquilo que Ele tem para fazer na nossa vida, mas não tenha dúvida, simplesmente converse e fale com Ele, e Ele vai te responder assim como Ele me respondeu. E naquele momento eu tive a perfeita certeza, a mais perfeita certeza, de que Ele estava
comigo e de que Ele era um Deus verdadeiro. E eu glorifico o nome dEle por aquilo que aconteceu. Em 20 de maio de 2007, um pouco depois daquela experiência, eu aceitei Jesus. Sabe, aquela experiência para mim marcou e eu comecei a buscar e correr atrás daquele propósito. Eu vim daquele momento de impacto, eu vim resplandecente, eu vim com uma nova expectativa. Eu, que outra hora tinha tantos problemas, tinha tanta vontade de não viver mais, agora tinha um propósito, tinha um motivo que Deus tinha prometido para mim. E eu comecei a correr atrás desse propósito, correr atrás desse objetivo. E aí, depois de tudo isso acontecendo, eu comecei a frequentar umas igrejas, assembleia, enfim, e comecei a orar para Deus em cima daquele propósito. Quando em 2008, alguns meses depois, Deus usou a minha prima e os meus tios, Moisés e Eucíria, minha prima Marcele, para que eles me convidassem para um momento que estava tendo numa igreja chamada IBMA, numa rede de adolescentes, e que era um acampamento que ia ter, cujo tema eu não sabia. Mas me convidaram, e naquele momento eu aceitei o convite. Meu pai estava viajando, a minha mãe estava em casa, ela aceitou, permitiu que eu participasse. E lá, naquele acampamento, em 2008, cujo tema era Chamar-te-me, o tema dessa ministração, eu tive a mais absoluta certeza do propósito de Deus para a minha vida. Naquele acampamento foi um momento de muito quebrantamento, foi um momento em que, de fato, eu comecei a enxergar aquilo que Ele queria para a minha vida. Comecei a enxergar o meu propósito, o meu chamado, eu comecei a enxergar o motivo pelo qual Ele tinha me chamado. E eu me lembro bem que eu orei lá pelo chamado que aquela moça, usada por Deus, tinha profetizado na minha vida. Eu orei também pedindo amizades verdadeiras, porque eu não tinha amigos, os amigos que eu tinha, os colegas que eu tinha, eram pessoas que não falavam uma linguagem cristã. Eu orei pela libertação da minha família nesse acampamento. E eu digo uma coisa para vocês, naquele lugar, muita coisa foi concretizada, foi selada, foi profetizada na minha vida. Eu lembro bem que Deus usou o Leonardo. O Leonardo, ele tocava louvor, ele tocava guitarra junto com o Júnior Medeiros, que hoje faz parte aqui ainda faz parte do Ministério de Louvor da IBMA. E eu lembro que eu gostava de ver o teclado, eu gostava de ver eles tocando. E eu fui com o Leonardo depois do dia de uma pregação, para perto do teclado, ele estava desmontando a guitarra. E eu, ali com 14 anos de idade, comecei a olhar aquele teclado e ele percebeu que eu estava observando e disse: "Tu gosta de teclado?" Eu falei: "Olha, eu nunca toquei na minha vida, eu não sei o que é, mas eu acho muito bonito." E naquele momento o Léo, acho que ele nem sabe disso, mas se ele estiver vendo essa pregação ele vai lembrar. Naquele momento o Léo, ele disse para mim uma coisa que profetizou sobre o meu chamado, que foi: "Daniel, tu podes fazer isso, tu podes louvar, tu podes cantar, tu podes te entregar nesse ministério caso você queira. Tu pode tocar até melhor do que o Júnior que toca aqui, tu podes te entregar, tu pode ter uma experiência sobrenatural com Deus, basta você querer." E eu olhei para ele meio que assim: "Mas como que isso parece ser tão difícil, né?" Mas enfim, a gente não entende o propósito de Deus. Na verdade, às vezes a gente não vai entender o que Ele quer fazer na nossa vida. Mas eu te digo uma coisa: se você está com o teu coração aberto, que você está querendo entender o propósito dele para a tua vida e você se entrega, Ele te responde e faz as coisas acontecerem. E eu me lembro que esse acampamento foi tão revolucionário na minha vida que a gente começou a orar, eu comecei a fazer algumas amizades, Joana, o Andy, algumas pessoas que até hoje estão aqui na IBMA. E eu me lembro como se fosse ontem. O mover de Deus foi tão sobrenatural naquele acampamento, que tinha vezes que a gente ia para a piscina tomar banho e Deus falava com a gente começava a orar ali dentro da piscina. É uma coisa muito louca, era uma coisa assim sobrenatural, através das ministrações, das meditações que nós fazíamos de manhã. Deus, ele falava com a gente, ele usava as pessoas para falar com a gente. Que coisa incrível. E eu comecei a participar daquele novo mundo, eu não entendia, mas eu estava sendo impactado, eu estava sendo alcançado pelo próprio Deus.
E naquele acampamento, o chamado de Deus foi ativado dentro da minha vida. Olha só que bacana, como Deus ele tira a gente de uma circunstância que estava totalmente errada, tu tinha tudo para dar errado, mas ele começa a te mostrar o propósito dele para a tua vida, a ótica dele para a tua vida. E ele começou a me mostrar coisas incríveis que eu já não me lembrava mais dos problemas que eu estava passando. Porque agora eu só queria saber de estar na presença, eu só queria saber de conhecer esse Deus maravilhoso. E Deus sim, ele tem um propósito para todos nós, sabe? Talvez as circunstâncias que você está vivendo nesse momento, elas não te façam enxergar quão grande é o propósito dele para ti. Né? Talvez nesse exato momento que você está aqui, está escutando essa pregação, talvez tenha acontecido agora, com um problema com um familiar teu, com uma pessoa que te decepcionou, talvez tu acabaste de ter uma grande decepção, e essa circunstância está querendo te fazer dar cabo da tua vida, está querendo te fazer desistir de tudo. Não desiste. Sabe por quê? Porque Ele sim é fiel para cumprir todas as promessas dEle para a tua vida. Basta que você acredite, basta que você se entregue. Apesar das circunstâncias, Ele pode mudar as tuas trevas em luz, Ele pode te transformar da água para o vinho, porque Ele é um Deus de milagre. Ele é o Deus que faz milagre, é o Deus que opera milagre. Então, Ele, o Espírito Santo hoje, Ele nos chama para esse momento. O Espírito Santo hoje, Ele nos chama para esse desafio, para cantar uma nova canção, para sentir um novo fluir, para sentir algo diferente. Então, acredite que as experiências que você precisa ter, Ele já tem programado para ti. Basta que você se entregue, que você entregue o seu coração, e Ele, na hora certa, vai te mostrar o propósito que Ele tem para ti. Bacana. Em 2010, em 2010 foi um momento maravilhoso, sabe? Nessa caminhada, eu já estava caminhando um tempo, né? Já tinha participado de 2 acampamentos e eu já tinha começado a ter interesse pelo ministério de louvor. E eu entrei nesse ano de 2010 no grupo de louvor da rede de adolescentes. Eu acredito que você esteja vendo algumas fotos agora daquele momento. Foi um momento maravilhoso, foi um momento em que, vamos dizer assim, eu subi um degrauzinho a mais de intimidade na presença do Senhor. Foi um refúgio, foi uma ferramenta que Deus me deu nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, de problemas que eu tinha dentro da minha casa. Deus estava fazendo dentro de mim uma revolução, mas dentro da minha casa ainda tinha muitas coisas que precisavam ser mudadas, que ainda eram os mesmos problemas, só que agora Ele tinha me dado uma ferramenta, que era o louvor, para poder estar na presença dEle constantemente. E olha que bacana, essa ferramenta, ela me trouxe uma força tão grande, sabe? Esse momento de conexão aí, eu passei a entender o que o rei Davi fazia, né? Quando ele arpejava ali a sua harpa, e quando ele louvava a Deus, e ali o rei Saul, ele se acalmava. Os problemas, eles se acalmavam quando eu vinha para o teclado, quando eu vinha ministrar, quando eu subia nesse altar, quando eu chorava, me entregava aqui. Sabe, querido, dentro dessa perspectiva, Deus ele quer que você esteja no altar. Deus ele quer que você esteja se entregando e quer que você use dessas ferramentas para que você seja mudado, seja transformado, para que Ele te dê força, para que você conquiste de fato aquilo que Ele tem. E foi um momento muito, muito bacana na minha vida. Foi o momento que eu comecei a participar do Ministério de Louvor, tocando teclado na rede de adolescente. E olha que bacana, um ano depois, em 2011, Deus mais uma vez me desafiando. Dessa vez era Ele que estava me desafiando, não era eu que estava desafiando Deus e pedindo uma resposta. Na verdade, Ele me incomodou para falar do amor dEle dentro da minha escola. Eu estava no ensino médio e eu entrei em 2009, 2010 e 2011. Foi o período que eu estava no meu ensino médio. E eu não entendia o que Ele estava querendo comigo, eu só sabia que eu tinha que falar do amor dEle dentro da minha escola. Eu sabia que eu precisava levar essa liberdade que eu estava provando para dentro da minha escola. Olha só que louco, mas eu não sabia como. E uma semana, eu lembro que eu fiz uma semana de oração, pedindo para que Ele me desse direcionamento, para que Ele usasse pessoas para me acompanhar naquele propósito. E eu vou te dizer uma coisa, quando a gente coloca esse propósito de ser usado
por Deus, e na nossa faculdade, na nossa escola, no lugar que Ele nos coloca para estar, Ele faz as coisas acontecerem, Ele usa pessoas, Ele levanta pessoas, Ele levanta um exército para te ajudar. E eu me lembro também que um dia de aula eu cheguei, né, cedinho, e eu vi um rapaz dentro da minha sala lendo uma Bíblia. O nome dele é Gleidson, lembro bem. Ele estava lendo uma Bíblia do lado esquerdo da sala, eu sempre sentava na terceira cadeira, e aquilo me intrigou, né? Uma resposta de Deus, né? Deus começou, olha, é o Gleidson, vai lá, fala com ele, faz alguma coisa, não sei, só fala com ele. Só que eu era muito tímido, né, ainda, mais que as pessoas que me conhecem sabem, eu entrei no ministério, eu comecei a fazer algumas coisas, mas eu era sempre muito calado, muito na minha ali. Sempre tive dificuldade por conta de coisas que eu tinha vivido, né? Em sorrir, minha autoestima ela não era uma das melhores. Então, para chegar e conversar e falar, Deus o livre, era para mim um terror. Mas ele me deu uma estratégia. Ele pediu para mim que eu fizesse uma carta e colocasse dentro da mochila do Gleidson. Olha só que engraçado, né? E quando eu fiz isso, no outro dia o Gleidson chegou e ele falou para mim, Daniel, tu é a resposta da minha oração, porque Deus estava me incomodando para fazer uma revolução aqui dentro dessa escola também. E olha só que incrível, né? E ele estava incendiado, ele tinha acabado de vir de um encontro com Deus e a gente começou a conversar sobre aquilo. E naquele mesmo dia, o Gleidson já conseguiu chamar umas pessoas, eu consegui chamar, a gente fez um pequeno grupo e a gente foi orar. Orar por esse propósito dentro da minha escola, orar por esse propósito lá do Magalhães Barata, que era a escola que eu estudava. E aí, você vai ver aí em umas fotos que estão aparecendo agora, como foi esse momento, sabe? Foi um momento muito maravilhoso. Foi um momento em que eu pude ver aquilo que Deus queria através da minha vida. Lá eu tive a experiência de encontrar outros adolescentes e outros jovens que estavam passando por problemas parecidos com os meus. Eu tive a oportunidade de compartilhar o testemunho de Deus, a palavra do Senhor para toda aquela escola. E a nossa escola ela tinha um histórico muito complicado, com drogas e com coisas muito ruins, sabe? E a gente começou a orar para que Deus viesse naquele lugar e que Ele revolucionasse aquele lugar. Mudasse a história daqueles adolescentes, daqueles jovens. E foi muito interessante que Deus ele começou a movimentar as pessoas. A gente começou a 2, 3 vezes na semana a sair com cartazes nos corredores da escola, no nosso intervalo, que Jesus te ama, Jesus te quer bem, Ele tem um propósito sim na tua vida, você não é infeliz, você é feliz, Deus ele tem algo maravilhoso para ti. E os adolescentes vendo, né, os jovens vendo, eles se sentiam amados, eles se sentiam acolhidos, nós abraçávamos, nós levávamos uma palavra de paz. Isso começou a chamar a atenção de quem? Dos nossos professores, né, da nossa direção. E eu lembro que uma vez a gente entrou na sala dos professores e falou do amor de Deus num desses nossos momentos de evangelismo. E aquilo ali foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Mas como Deus ele quer nos usar de forma grandiosa, Ele faz com que aconteça, Ele coloca um exército do teu lado para que isso aconteça. E com base em tudo isso que foi começando a acontecer, nós conseguimos fazer um grande evangelismo dessa nossa escola. Esse evangelismo, ele estava no propósito do coração de Deus. Mas por mais de tudo que a gente estava, por mais que nós estivéssemos fazendo tudo aquilo, né? Mas ainda tinha alguns empecilhos. Nossa linha de diretoria ela era muito católica, tinha um pensamento um pouco divergente daquilo que a gente estava falando, mas como nós falávamos do amor e da paz de Jesus, a gente não pregava uma religião, a gente falava do amor de Jesus através daquilo que nós fazíamos nas nossas atitudes. Aquilo chamou a atenção deles, e eles nos chamaram e nos autorizaram a fazer um dia de evangelismo em paralisação de toda a escola. Gente, como vocês podem ver nas fotos, nós conseguimos falar com os nossos professores do amor de Jesus. Nós conseguimos parar a escola para falar do amor de Jesus através do teatro. Foi bem difícil fazer esse teatro. Eu fiquei todo ralado, a gente ensaiava muito, mas disponibilizaram uma sala para a gente ensaiar, para a gente falar do amor de Jesus naquele momento. E muitas pessoas foram impactadas através daquele movimento ali no LPJ. O nome da célula era Loucos por Jesus, eu esqueci de falar, né? Mas foi Loucos por Jesus, LPJ. Foi a célula que Deus começou a
implantar ali e começou a revolucionar aquela escola. E eu hoje, olhando para tudo aquilo que Deus fez, eu posso entender que não é por acaso que Ele nos coloca numa circunstância. Não é por acaso que Ele nos coloca naquele lugar. Ele nos coloca com um propósito, Ele nos coloca com um objetivo. Basta que a gente venha entender esse propósito, e eu entendi. E foi um momento assim incrível, e muitas pessoas se reuniram conosco, muitos jovens aceitaram Jesus naquele momento, inclusive jovens que caminharam comigo por um tempo depois, e eu fiquei muito, muito, muito impactado por tudo que Deus fez naquela geração. Então é possível, viu, adolescente? É possível que Deus ele use você, sim, na sua escola. Porque Ele usou uma pessoa tímida, Ele usou uma pessoa que tinha todas as circunstâncias contrárias para viver uma vida totalmente diferente daquilo que Ele tinha. Para mim, viver no mundo, viver perdido, enfim, talvez em um bar, talvez em uma gangue, talvez em alguma coisa que não fosse do propósito dele, mas Ele mudou a circunstância. E Ele pode, Ele quer te usar. Ele quer que você seja essa voz profética, Ele quer que você seja esse remanescente, falando do amor dEle, aonde quer que você vá. E que momento maravilhoso foi esse. Esse momento de viver a célula dentro da nossa escola, sabe? Eu lembro que por muitos e muitos momentos nós nos reuníamos ali para compartilhar dos problemas, sabe? Das dificuldades que nós passávamos. Entre tudo isso que aconteceu, teve uma circunstância que me impactou muito, sabe? Teve uma pessoa que, dentro da minha sala de aula, ela furtou um celular meu. Eu fiquei sabendo quem era, eu sabia quem era. E dentro do meu coração brotou um sentimento muito ruim. Mas eu me lembro que quando eu cheguei em casa e contei para minha mãe, a minha mãe ela me disse só uma coisa, ela disse: Daniel, ora por essa pessoa, ora para que ele possa ser alcançado por Jesus, para que ele não sabe o que ele está fazendo. Essa pessoa é uma pessoa que não entende o propósito de Deus para a vida dela, mas você pode apresentar a vida dela, você pode orar por ela. E eu lembro que eu fiz isso, sabe? O meu pai não queria, meu pai muito bruto, né, naquele momento ali, queria que eu denunciasse, mas eu não denunciei, eu orei. E quando nós fizemos o evangelismo dentro da nossa escola, aquela pessoa que eu ia denunciar aceitou Jesus, sabe? Essa pessoa se entregou, se ajoelhou na presença de Deus no convite. Então, olha só que bacana. Isso é um dos frutos, né? E como eu comecei a falar da minha mãe, eu tenho que falar dela nesse momento. A minha mãe, ela foi peça fundamental nessa caminhada. Sabe, você pai, você mãe, que tem um filho adolescente dentro da sua casa, que está começando a buscar a Deus, que tem um desejo no coração de falar do amor de Deus, de viver para Jesus, não impeça seu filho de adorar a Deus, não impeça seu filho de estar na presença, sabe? Você vai estar impedindo uma revolução, algo incrível na vida daquele adolescente, daquele jovem, se você fizer isso. Autorize, esteja do lado, esteja caminhando. Eu me lembro que por muitas e muitas vezes no meu quarto, quando eu estava chorando, a minha mãe batia na porta, perguntava como eu estava, e eu não queria falar, porque o adolescente ele é meio assim, né? Ele é meio orgulhoso, mas ela falava, insistia e me abraçava e falava que não era para mim pensar daquela forma, e nas circunstâncias que estavam acontecendo, ela foi muito usada, sabe? Então, você pai, eu digo isso para você agora, seja você o Deus na terra, seja você Jesus na vida do seu filho, leve o seu filho para a presença, ore com o seu filho, esteja compartilhando dos momentos de curiosidade que teu filho tem, muitas das vezes pergunta sobre algo da palavra, muitas das vezes ele está querendo entender algo, mas você não está, você está tão focado ali no seu dia a dia, no seu celular, na sua rede social, você acaba esquecendo de, não meu filho, de fato aquilo ali é algo importante, Deus ele tem um propósito, Deus usou essa pessoa dessa maneira, Ele pode te usar também, esquece disso, e aquele adolescente fica ali perdido, né? E você poderia ser um instrumento naquele momento e ganhar a vida do seu filho para Deus. Então, não se permita ser ausente nesse momento, seja usado. Eu glorifico o nome de Deus pela minha mãe. Hoje, mãe, te amo, você foi peça fundamental para me fazer conquistar tudo o que eu conquistei. Você foi muito usada, eu louvo a Deus pela sua vida. E vocês, pais, abençoe a vida dos seus filhos.
eu tenho certeza absoluta que o fruto disso não vai ser pouco, vai ser fruto muito, muito, muito bom. Vai ser um fruto muito grande. Olha só, quando Deus ele tem um propósito, Ele não nos deixa sozinho. Ele tem um propósito, Ele faz aquilo acontecer. E nesses meus momentos de entrega, de busca, depois de tudo que Ele fez, lembra lá do início? Perdido, pensamentos limitantes, sem sentido para viver. Hoje, com pensamentos positivos, com sentido para viver, Ele começou a me moldar e me dar um novo trajeto. E começou a cumprir na minha vida o seu propósito. Em 2014, eu conheci a minha esposa, Ediedes, que era fruto das minhas orações nos acampamentos. Viu, adolescente? Ore, porque Deus ele pode sim levantar a tua pessoa que Ele tem para você guardado. O momento do adolescente agora é o momento de orar, é o momento de se entregar. E eu vivi isso intensamente na minha adolescência. E eu tive o privilégio de, quando eu, em 2014, conheci a minha esposa, eu sabia que era ela. E eu conheci ela pregando do Evangelho. Olha que bacana. Ela pregando do Evangelho onde ela trabalhava. Então Deus ele vai colocar no teu caminho uma pessoa, né, que vai compactuar dos mesmos propósitos que os teus, que vai entender o teu propósito, vai compartilhar do mesmo sentimento e vai ser usado com você. Hoje eu tenho o privilégio de ter conhecido essa pessoa, de ter casado com ela em 2016, sabe? Isso para mim é fruto da minha oração, da minha busca. Eu tinha um pensamento que eu nunca ia ser feliz, que eu nunca ia casar, que nunca ninguém ia gostar de mim, por tudo aquilo que eu escutei, tudo aquilo que foi construído, mas Deus ele desconstruiu tudo aquilo e me mostrou que sim, eu poderia viver feliz, eu poderia me casar, eu poderia ter um relacionamento, eu poderia ser usado na presença dele, eu poderia ser ousado, e tudo aquilo que falaram para mim no passado não tem sentido nenhum, porque o que tem sentido para a vida da gente é o que ele fala a nosso respeito, é o que ele promete para nós. Então, ao contar essa minha história para vocês, não estou contando isso para falar de mim ou algo do tipo. Não, muito pelo contrário. Eu estou trazendo esse testemunho para você, adolescente, jovem, você que está me vendo nesse momento. Estou trazendo para que você possa enxergar que Deus muda sim a realidade. Ele muda sim da água para o vinho, Ele pode sim mudar as perspectivas de vida. Basta que você entenda, basta que você aceite. Ou seja, talvez você hoje esteja aí, adolescente, ansioso, preocupado, querendo namorar, querendo fazer tudo aquilo que vem na sua cabeça. Quando esses sentimentos eles vinham no meu coração, sabe o que eu fazia? Eu orava, pedindo para que Ele me desse calma, me desse paz, me desse direção. E é isso que a gente tem que fazer. Sabe, eu louvava, eu vinha para cá, para o teclado e tocava. Várias e várias vezes eu vim para cá, para a igreja, e vim tocar o meu teclado no meu momento de crise, de ansiedade, tocar, eu escutar a voz de Deus. Esses momentos Ele tem separado para ti. Basta que você queira, basta que você entenda esse propósito, basta que você se disponibilize e diga: Senhor, me usa, eu quero escutar a Tua voz, eu quero que o Senhor acalme o meu coração, e Ele vai te escutar, Ele vai te responder. Ele pode sim construir na sua vida uma vida de excelência, uma vida de transformação. Basta você entender, basta você aceitar esse propósito. Em nome de Jesus, espero que você de fato tenha entendido, tenha sido muito abençoado por essa palavra que Deus trouxe ao meu coração quando o Wellington me convidou para vir para cá. Eu confesso, gente, até ainda agora eu estava muito, muito nervoso, porque eu não sabia o que falar, sabe? Mas como sempre foi na minha vida, Ele sempre tem um propósito, Ele sabe o que vai fazer, e eu me coloquei à disposição dEle. E eu agradeço ao Wellington, agradeço a Jaque, que acreditaram em mim, que me pediram para estar aqui, e eu tenho certeza absoluta que você que está aí, você foi muito abençoado, e que Deus possa sim cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele tem para ti, que você possa enxergar o propósito dEle, possa aceitar, e nos seus momentos de dificuldade você possa entregar o seu coração para Ele,
e procurar pessoas que possam te ajudar. Nós aqui na IBMA, nós fazemos um trabalho muito sério nesse sentido. Você precisar conversar, se você precisar trocar uma ideia, não negue essa oportunidade. O teu coração muitas das vezes está precisando. Não se isente disso. Se permita ser ajudado por alguém. Se permita falar das dificuldades que você tem para que Deus possa te dar um direcionamento. Porque Deus usa pessoas. E que em nome de Jesus a tua vida ela seja grandiosamente abençoada. Que você possa ser muito feliz acreditando que Ele sim tem paz para ti. Ele sim tem um propósito para ti. Ele sim quer ser presente em todos os dias da tua vida e na tua família. Tua presença
este lugar em tua presença, Senhor Jesus. em tua presença, Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. O meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua Em tua presença, só em tua presença, em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, tua presença, Senhor, em tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, restaura os corações quebrados, transforma os corações destruídos em algo novo, em algo novo. Renova nossa mente, renova o nosso entendimento e nos faz enxergar que a tua vontade é o melhor lugar para estar. Oh,
Obrigada, Senhor. Tua presença vale mais. 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 Tua presença